Seja muito bem-vindo a mais uma avaliação de fundos imobiliários e hoje vamos avaliar o XP-LG11. Esse que é um fundo de logística da XP, inaugurado aí há 5 anos, em 2018, e que hoje custa R$ 106,48 por cota e chegou numa mínima aqui de R$ 40,01 por cota nas últimas 52 semanas e uma máxima de R$ 115,53 por cota também nas últimas 52 semanas. E quais são as vantagens e desvantagens do XP-LG11? E nessa avaliação vou trazer um pouco mais de como que provavelmente esse fundo imobiliário vai se comportar em 2024, né? Com os cortes na Selic já acontecendo por parte do Banco Central, com uma inflação controlada bem entre aspas, né? E como que esse fundo e outros fundos do mesmo segmento devem se comportar perante esses cortes na Selic, né? E com o ajuste nos seus contratos, já que o XP-LG11 tem grande parte dos seus contratos ligados ao IPCA e ao IGPM, que eu vou comentar um pouco mais qual é a influência, né, dos indexadores serem o IPCA e o IGPM dentro desse fundo imobiliário. Então vamos lá, tá? Já falamos do preço, né? O dividendo, ele não é tão atrativo quanto de outros fundos imobiliários, né? Ele tem hoje 8,58% de dividendos, que não é tão atrativo em comparação com o KNCR11, que apresentou um dividendo médio de mais de 13% nos últimos meses, né? Porém, ele tem uma distribuição sólida de dividendos. Pegando aqui os últimos 5 anos de variação de preço, tem um pico aqui numa máxima de R$ 152,50 por cota, antes, né, da situação que nós tivemos aí em 2019, 20 e 21, né? Ele caiu para uma mínima aqui, R$ 87,45, chegou em uma nova, entre aspas, máxima, né, de R$ 135,15, caiu novamente aqui para R$ 87,90, né, no período da alta de juros, tá, que nós tivemos aí no Brasil ali ao final de 2021, começo de 2022, aí chegando em mais de 13% ao ano quando se trata da Selic e também ali páreo o CDI, tá? E tivemos essa alta de juros, né, ele pagou cada vez menos, as pessoas olharam mais tanto para a renda fixa quanto para fundos de papel e híbridos, né, e agora ele está respirando novamente aqui nos últimos meses, ele vem subindo e deve subir um pouco mais e eu vou explicar o porquê dessa afirmação, tá? Aqui a comparação com a iFix não é tão... a gente não leva muito em consideração, tá? Essa comparação, para ser sincero. E aqui nós temos o P sobre VP dele, tá? Para você que não sabe o que é o P sobre VP, é quanto ele deveria estar custando. Ele deveria estar custando aqui R$ 10,26, né? Que é basicamente aqui o patrimônio dividido pelo valor patrimonial, tá? Ou seja, ele deveria estar custando R$ 110,26, porém ele está custando R$ 106,48. Ele está sendo negociado com desconto, né? Com um P sobre VP de 0,97, ou seja, seria um bom momento para você adquirir cotas do XP-LG11, tá? E o valor em caixa? O valor em caixa me chama muita atenção, porque é um valor bem robusto, né? Basicamente ele tem 14% aí, 14,02% em caixa, ou seja, 419 milhões de reais aí em caixa, esperando provavelmente para fazer uma futura aquisição de novos galpões logísticos, né, para compor aí o portfólio do fundo. Aqui algumas métricas dos últimos 3 anos, é uma média que eles fazem aqui de dividendo, de valor também, e aqui o número de cotistas que chama também a atenção, que é um bom número de cotistas, né, 312.206 cotistas e subindo cada vez mais, porque ele está chamando a atenção. Outro ponto muito importante é a liquidez média diária, que está aqui em mais de 4,45 milhões de reais por dia. Significa que, olha, não, eu quero vender 100 mil reais desse fundo imobiliário hoje, eu consigo? Você consegue sim vender ali no mercado hoje 100 mil reais em apenas um dia do XP-LG11, né? Aqui o último rendimento de 78 centavos, o próximo rendimento de também 78 centavos se manteve estável. E como eu falei para você, a distribuição desse tipo de fundo imobiliário, desse segmento, ela é mais sólida, tá? Em comparação com um fundo de papel ou híbrido, por exemplo, né? Então, geralmente a distribuição dele é bem mais sólida, é bem mais estável e previsível, o que é muito bom para você trazer mais segurança para sua carteira de investimentos. Quanto maior é a sua exposição a fundos de logística,
fundos de tijolo, que são os dois segmentos dentro de fundos imobiliários que são mais seguros e tranquilos, maior vai ser a segurança e previsibilidade da sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Porém, a distribuição de dividendos vai ser menor, tá? Ela será reduzida. Entretanto, né, esses fundos imobiliários de logística e tijolo também, eles te dão a possibilidade de você ganhar com a valorização da cota. Ou seja, você poderia ter comprado essa cota a R$ 86,00 e vendido hoje a R$ 106,00, ganhando ali R$ 20,00 de lucro nessa movimentação. Claro que você vai ter que pagar um imposto sobre o rendimento. Lembre-se disso, realizando a emissão da sua DARF, tá? Então esses fundos de logística e tijolo, eles te dão, além da possibilidade de gerar um dividendo mensal, também ganhar com a valorização das cotas, que também significa a valorização dos imóveis e do portfólio de modo geral, tá? Então descendo nós temos os dividendos, já mostrei para você, são dividendos mais sólidos e estáveis, né? Então fica até mais previsível, né, os próximos dividendos desse fundo imobiliário e deve subir um pouco mais aí ao longo de 2024, tá bom? Aqui algumas subscrições, né? A última subscrição que tivemos foi em 2020, ou seja, ele não faz uma nova emissão de cotas desde 2020, ele deve realizar provavelmente ano que vem agora nova emissão, né, de cotas aí, eu não sei exatamente, mas provavelmente deve ser realizada, tá? Aqui algumas informações simples do fundo, né, o nome dele, o CNPJ, o início aqui fala 2016, mas ele de fato começou no mercado em 2018, né? Ele começou assim a ser negociado mesmo em 2018, né? E é um fundo aí que tem aí uns 5 aninhos aí de negociações, tá? Aqui o administrador, que é a Vortex, né, distribuidora de títulos e valores imobiliários, e obviamente é um fundo de gestão ativa. Eu nunca trago aqui nesse canal fundos de gestão passiva porque para mim não faz sentido, tá? Prefiro investir em LCIs ao invés de investir em um fundo de gestão passiva. Já um fundo de gestão ativa, ele vai sempre buscar superar os índices aí que ele se dispõe aí a superá-los, né? Aqui algumas notícias sobre o XP LG11, notícias boas inclusive, né? Alguns vídeos também da Suno sobre o mesmo, né? E aqui um gráfico muito interessante que é o patrimônio líquido, né? Ele vai escalando como se fosse uma escadinha, né? Ele vem subindo cada vez mais e provavelmente ele deve escalar um pouco mais aí nos próximos anos, meses e anos, né? Aqui você tem os resultados dos últimos anos, né? 2020, 21, 22 e 23, já 24 logo adiante, né? Lembrando que é sempre bom os números estarem crescentes, né, da direita para a esquerda nesse caso. Ou seja, o número de cotistas cresceu, o número de cotas emitidas cresceu um pouco, né? Os ativos cresceram também, tá? O valor patrimonial também cresceu. Claro que as despesas também, olha só, elas se mantiveram praticamente as mesmas, tá? Outra vantagem desse tipo de fundo imobiliário é que ele não tem tantas despesas assim. Geralmente é manutenção, reforma, né? É a gestão de fato dos imóveis, tá? Não tem algo mega preocupante ou uma alavancagem muito alta, né? Assim como fundos de papel e híbridos, né? Então a receita ela é mais controlada, né? Total necessidade de liquidez está praticamente ali a mesma de 2020, tá? Está chegando nos mesmos patamares. Ele passou aí um certo período aqui em 2021 e 2022 um pouco mais fraco e voltou agora em 2023, né, bem mais forte, tá? Total investido aqui de 2.20, agora 3.14, vem crescendo também, o que é ótimo. E aqui temos os dados bem legais, ó. Basicamente os imóveis de renda acabados, né? Você tinha 687 milhões, agora tem 2.18 bilhões, tá? É um bom número aí. Imóveis de renda construindo, né? Estava em 666 milhões aqui e agora está em 194 milhões. Esse valor vai oscilando mesmo, tá? Dentre outros fatores aqui, não vou me estender tanto nesses números. Recomendo que você dê uma olhada também ali a sós ali com o tempo nesses números, que é bem legal você entender um pouco mais da dinâmica, como que esse fundo ele vem crescendo ao longo dos anos, tá? Então descendo aqui nós temos valores a receber, né? É uma crescente, obviamente, ele está crescendo o seu portfólio, então ele também vai ser uma crescente. Tivemos um pico aqui, provavelmente tivemos uma venda de imóvel, porque no mês anterior era 18 milhões, no próximo mês foi 78 milhões. Então tivemos sim uma venda de imóveis, pode ter certeza lá, outros 65 milhões 766 mil reais, né? Então sim, tivemos uma venda de imóveis. Aqui o caixa eu já expliquei em outros vídeos, mas eu volto a destacar que o caixa ele vai flutuar mesmo, tá? A flutuação de caixa é algo bem comum, até porque você tem vendas e aquisições de imóveis, tá? Então o caixa de um fundo ele sempre vai oscilar, ele só não pode ficar muito tempo negativado ou cobrindo ali pequenos rombos, né? Aí já é mais preocupante. Esse aqui não é o caso do XP LG11. Valores a pagar, ele vai oscilando também desde a aquisição de novos imóveis até
até o pagamento de dividendos ou até mesmo a taxa de ADM desse fundo. Material publicitário aqui, e aqui temos o portfólio do mesmo, né? Temos aqui desde terrenos em São Paulo e Cajamar 2 aqui, temos imóveis aqui, ó, nessa seção aqui. Majoritariamente esse fundo está em São Paulo, basicamente os 4 aqui, né? São Paulo. Aqui nós temos Santa Catarina, Minas, São Paulo. Temos Objetivo Renda, São Paulo também, ó. São Paulo, aqui CD Renda não sei onde está. E a gente vai conseguir ver no relatório melhor, tá? E aqui temos todos os imóveis que ele possui hoje. Aqui a distribuição por estado. Eu gosto de observar que é a distribuição por estado, tá? Essa voltinha aqui não ficou muito claro, vai ficar mais claro no relatório. O vencimento dos contratos, tá? Para um fundo de logística é muito importante que ele tenha contratos mais longos, né? De maior longo prazo, para você ter uma previsibilidade maior. Então os contratos dele, a maioria aqui, eu chutaria 70% a 80%, está acima de 36 meses. Nós temos aí 3 anos de contrato já confirmados e outros que estão sendo adquiridos. Aqui os indexadores, né? Os indexadores desse fundo imobiliário são o IGPM, o IPCA, né? E esse IPC-FIP, né? Que é bem pequeno aqui a porcentagem. Esse indexador, ele é basicamente como os contratos estão ali sendo cobrados, né? Basicamente, ele vai cobrar o IGPM e mais um prêmio, né? Ou o IPCA e mais um prêmio. E com uma possível alta na inflação por volta de 2024 até começo de 2025, nós teremos uma alta também na distribuição de dividendos por parte do XP LG11. Ele tem alguns fundos imobiliários também que ele investe aqui, 4, né? HGLG11, bem conhecido, RBL11, também um pouco conhecido, VLG11 e o LVBI11 também, que representa 3,62% do patrimônio desse fundo. Aqui temos alguns outros fundos aqui e ações relacionadas também. Aqui os fundos imobiliários com ele no portfólio, e logo aqui abaixo temos a seção que eu sempre gosto de abrir e de conversar com você sobre, né, que é o relatório gerencial. Recomendo que você abra e leia também, caso você esteja cogitando, acredito que sim, adquirir o XP LG11. Dando zoom aqui, você tem um comentário do gestor, né? Ele vai explicar as decisões tomadas, o porquê dos dividendos, tá? E também os comunicados, o que vai estar acontecendo com o fundo nos próximos meses. Inclusive, lembra do valor de caixa? Eles já estão avisando que vão fazer uma recompra aqui de 35 milhões em um CRI, né? Um CRI, que paga aqui o CDI mais 2,5% nessa região, e também a recompra facultativa no valor total de 60 milhões de reais relativos à primeira série do CRI 68, que ele explica, com remuneração IPCA mais 7,15%. Essa seção é muito importante, tá? Que o IPCA mais 7,15 significa o quê? Se a inflação estiver em 5%, esse contrato que ele vai pagar os 5% mais 7,15, ou seja, 12,15% aí de remuneração somente com esse contrato, ou se a inflação chegar em patamares de 10%, você vai estar recebendo aí 17,15% somente com esse contrato, adquirindo o XP LG11. E aqui ao lado você tem algumas informações sobre o CNPJ, aqui ó, o início do fundo, junho de 2018, viu? Aqui o patrimônio líquido de praticamente 3 milhões, número de cotistas que já subiu, inclusive. A categoria dele na Ambima com foco em logística, o gestor XP, a administradora Vortex. E aqui a taxa de ADM, a taxa de performance 20% que excederam o benchmark. E o benchmark deles é o IPCA mais 6% ao ano, tá? Que eles buscam essa rentabilidade. Lembrando que essa aqui é geralmente a distribuição de dividendos, tá? Então ele vai te pagar esse IPCA mais 6% e a cota vai se valorizando. Você pode realizar a venda dessas cotas futuramente ou simplesmente manter essas cotas e receber um dividendo um pouco maior, que também é interessante, né? É como se o seu imóvel se valorizasse e você cobrasse um aluguel um pouco mais elevado. Então é bem interessante mesmo, tá? Resultado financeiro, ele vai dar alguns exemplos aqui, a receita, LCI, renda fixa, ele vai dar algumas comparações, tá? Aqui a evolução do valor da cota e o volume diário de negociações, tem o volume médio diário de negociações em milhão, ele subiu bastante em 2019, ele caiu um pouco e se manteve estável, que durante o final de 2022 e 2023 deve subir novamente agora em 2024, tá? Aqui ele deve ser negociado, porque esses fundos de logística e tijolo vão ficar cada vez mais atrativos com uma Selic mais baixa e mais barata, né? Um juros aí não tão relevante, entre aspas, com a Selic, tá? Aqui ele vai explicar um pouco da liquidez, a presença, o volume negociado, tá? A rentabilidade média, ele vai mostrar a rentabilidade média do fundo, tanto o total bruto quanto a comparação com o iFix aqui, ó, 17,61% bruto, né? E o iFix rendendo aí 10,8%, basicamente 7% de diferença
bruto, tá? Já em 2023. Aqui, mais um gráfico, faz um paralelo entre o valor de mercado da cota, o valor de mercado da cota mais os rendimentos somados e o iFix, né? Aqui nessa linha cinza, né? Aqui é interessante entender um pouco da classe de ativos que ele tem, aplicações financeiras 5%, cotas de FIIs 3% e 92% em imóveis de logística, tá? A tipologia dos contratos, 32% típicos e 68% atípicos, né? E aqui o portfólio, né? Bem legal você ver o portfólio e ver quem domina esse portfólio, né? Temos a Via Varejo com a maior porcentagem isolada de 13%, a Leroy em segundo lugar com 12%, a Renner com 9%, Mercado Livre com 8% e empatadas a B2W com 7%, a Mobile com 7% e a GPA com 7% e outros com 37%. Aqui, a correção dos contratos, tá? Aqui tem um setor, né? Comércio varejista, material de construção, comércio e distribuição de alimentos. O comércio varejista ele está até se beneficiando agora, né? Com as recentes taxas aí em produtos importados, que eu não gosto muito dessa taxação, mas está acontecendo, então acaba que fortalece, entre aspas, o mercado interno aí varejista, né? Então acaba que impulsiona aí cada vez mais e nós precisamos dessa malha logística, então faz muito sentido eles terem boa parte ali desse cenário, né? Como locatários, tá? A correção dos contratos, olha só, lembrando que é o IPC/FIP 3%, o IGPM 23% e o mais gritante é o IPCA 74%, ou seja, a maioria dos contratos está atrelado ao IGPM e ao IPCA. Com a alta do IPCA, o IGPM já está em alta, inclusive esse fundo ele vai pagar mais, ele vai ter uma correção nos seus contratos, tá? Aqui a atualização dos contratos, a maioria acontece ao final do ano, né? Aqui encaminhando para o final do ano, começa em julho, agosto, setembro, temos uma alta, outubro 6%, em novembro 22% e 12% para encerrar o ano em dezembro, tá? Revisional dos contratos, a evolução da vacância física, ela vem caindo a vacância, felizmente, né? Com a melhora aí da nossa situação, ela vem caindo, mesmo que nós não estamos na situação ideal econômica, mas ela vem caindo. E aqui a composição física consolidada, Leroy, Via Varejo, B2W, Mobile e outros, como já expliquei anteriormente. Aqui a distribuição no nosso país, né? Você tem a maioria nesse polo, como eu já expliquei aqui, que é basicamente Minas, São Paulo, Rio, e também um pouco em Santa Catarina aqui, né? E um pouquinho também lá em Pernambuco, que ele está localizado, tá? E aqui temos os imóveis, olha que interessante, né? Você tem aqui imóveis em São Paulo, você tem as fotos aqui dos galpões logísticos, né? Bem legal você ver o que você está adquirindo. E aqui você tem alguns ativos aqui em construção, olha que legal, que em breve estarão prontos e gerando renda para os cotistas do XP-LG11. Esse fundo imobiliário ele me chamou bastante atenção nos últimos meses. Eu venho observando que muitos investidores estão falando sobre o XP-LG11 com essas quedas, com esses cortes na Selic, né? Que o Banco Central está realizando e vai continuar realizando para fomentar, né, buscar essa fomentação da economia. Esses fundos de logística e tijolo, atrelados ao IPCA, ao IGPM, eles tendem a se valorizar mais, eles tendem a chamar mais atenção dos investidores, trazendo mais capital para o fundo e reduzindo as ordens ali de venda, impulsionando o preço aí para cima da cota. E não somente isso, com a valorização também dos imóveis e com a melhora do mercado interno, você tem esse fundo cada vez mais robusto, com uma cota cada vez mais cara e pagando mais dividendos em cima desse valor de cota, tá? Vale a pena hoje ter o XP-LG11? Com a situação econômica do nosso país e olhando para a inflação um pouquinho mais alta 2024, 2025 e o IGPM mais robusto, vale a pena sim ter uma parcela da sua carteira no XP-LG11. Como eu já falei nesse vídeo, inclusive, fundos de logística e tijolo tende a balizar mais a segurança da sua carteira, deixá-la mais previsível e segura também, tá? Então eles acabam se tornando boas aquisições. É claro que não vão ter dividendos lá a 12, 13, 14% ao ano, assim como fundos de papel, porém o risco deles é bem menor e a previsibilidade também é muito superior. E para você que quer aprender mais sobre esse mercado, além de se inscrever nesse canal aqui, eu tenho um curso completo, eu explico por completo a minha estratégia de investimentos em fundos imobiliários e como que eu mesclo todos os segmentos dentro de uma carteira única de fundos imobiliários que me gera uma boa rentabilidade mensal. E o link vai estar logo abaixo aqui do vídeo. Aguardo você em um próximo vídeo, a próxima aula. Um grande abraço para você, bons lucros e comente aqui também a sua opinião. O que você acha do XP-LG11? É um bom momento para você adquirir esses fundos imobiliários na sua opinião ou não? Tá? Comenta aqui que ela é muito importante para o desenvolvimento desse canal e para que a gente possa interagir um pouco mais sobre esse assunto. Quanto mais conhecimento, melhor como um todo, né? Então, um grande abraço, até mais e bons lucros para você.